pra gente desmistificar um pouco esse assunto, não necessariamente essas pessoas precisam fumar, como se diz, fumar maconha, né? Não tem primeiro nada assim, a ver uma gente, coisa cannabis é maconha. É maconha, tá? Então, assim, cannabis é maconha. Mas é claro que, assim, quando a gente fala maconha… O tratamento… Não, É a mesma não coisa, é o só que não é uma coisa tratamento. pra você… A intenção não é você… Exatamente. Então, assim, tudo tem a ver com intenção. Com intenção, né? Então, se você vai usar uma planta que é uma planta sagrada, usada há milênios, né? Tá aqui na Terra muito antes de nós duas, né? Muito antes que essa medicina tradicional existe, né? Isso já é usado. Assim como os psicodélicos, é a medicina que está na natureza, que integra o nosso ser à natureza, né? E traz pra gente o nosso poder de autocura. Então, eu falo muito sobre isso. Você usa essa planta de diferentes formas. Então, você pode usar o óleo, você pode fumar, né? Você tem hoje os gummies. A gente tem, por exemplo, na CB Pharma, que é o nosso top de vendas, é um gel para dor. Porque nós temos receptores canabinoides na pele. Que máximo, isso é incrível. É maravilhoso. Então, assim, a gente também tem um creme que é muito bom para psoríase e herpes. Então, a gente, né, posso explicar isso para vocês de uma forma mais didática, mas nós temos receptores para cannabis no corpo todo. Então, ele realmente atua. Por isso que as pessoas falam, nossa, mas cannabis é para todo mundo? Cannabis funciona para tudo? De certa forma, ela pode funcionar para todo mundo, né? Ela pode funcionar para tudo, mas vai depender. Claro, vai depender de você ter um bom acompanhamento médico, vai depender de como o teu sistema tá. Eu acho que depende de muita coisa. Mas, respondendo a tua pergunta, então, a cannabis fumada, que na verdade a cannabis, quando é fumada, né, tem uma diferença. Você carboxila a planta. O que significa isso? Você aumenta a temperatura dela. E o THC, ele funciona na natureza como uma espécie de protetor solar. Quando você aumenta a temperatura, o teu THC sobe. Entendi. E aí, você fica com uma parte da planta, que é o THC, que é um dos componentes químicos da planta. CBD é um outro, né? Esses são os mais comuns, CBD e THC. Mas tem vários outros, você tem CBN, CBG, enfim, tem vários outros. Tem os flavonoides, tem muitos componentes químicos importantes na planta, mas os mais estudados são THC e CBD. E o THC, numa alta dose, ele pode tirar a tua consciência. Mas, de novo, se você está fazendo uso da cannabis, né, com um fim medicinal, assim como você quando usa anestesia. Usa anestesia, exatamente. A anestesia, ela te tira da tua finalidade. consciência também, é outra. não é? Mas você usa ela com o quê? Com o propósito de uma cirurgia, que é importante. Então, a mesma coisa a cannabis. A gente está falando de um tratamento com alto índice de THC, basicamente para dor, e para tratamentos, para a insônia também não é bom muito THC, pouco THC. Porque você fica com moleza, deve ficar… porque ele pode… Isso também depende do organismo da que nem pessoa. Um remédio, cada dose certa é para a dose muda de um para outro e tudo mais. Exatamente, mas o THC, por exemplo, a gente usa muito para tratamentos de quimioterapia. Muito. Ele ajuda nos enjoos, ele ajuda naquela anorexia, aquela falta de fome. Ele ajuda no humor, ele dá uma alegria, né? Uma alegria de viver, essa pulsão de vida que a gente estava falando. Então, assim, e ajuda para dor, né? Então, agora, THC alto o tempo todo, aí a gente já entrando num outro assunto que é um pouco mais polêmico, não é a forma como eu vejo a cannabis medicinal. A cannabis medicinal, ela é muito específica e aí você vai depender da sua demanda, né? Então, uma pessoa ansiosa, por exemplo, não é legal usar THC alto.